E vem 2018, né, boy? Que assim, na vida do Fortaleza tudo muda, né? Um planejamento Ousado. ousado, obrigado, né? E nesse planejamento, né, a vinda do Rogério Ceni para o Fortaleza, né? Que assim, para goleiro deve ser uma expectativa assim, pelo menos Muito grande, muito grande. muito grande, curiosa e tal, por ter um cara com o nome, né, e a Sim, história que o Rogério tem e tal, e sim. agora como treinador, para tentar sentir como é isso. Fala pra gente primeiro da tua primeira impressão em relação ao Fortaleza ter decidido trazer o Rogério para dar continuidade Muito nesse passou pelo isso. Papelim e o Bosco. Bosco, Mas na verdade a ideia veio do Papelim. O Papelim chama o Bosco para Papelinho fazer um é questionamento. demais, né, cara? Não, e ele tem umas sacadas às vezes assim que só ele tem. E aí Inclusive uns então, bordões, né? também. E aí é sensacional. Mas ele tem a ideia de chamar o Bosco, que estava ali ainda em Fortaleza, e aí é feito a conexão, tudo, né? Aí vem o Eduardo Girão e o Marcelo Paz para juntar tudo isso, né? E fazer então a proposta. Em 2005 eu jogo um jogo São Paulo e na verdade em 2005 o São Paulo teve a despedida do Romário, Hum, que era só com os jogadores brasileiros. E o Fernandão no Inter foi convocado. E joga, o Rogério Ceni também jogou. E era bem a época que eu comecei a jogar no Inter. E aí o Rogério comenta, fala assim, ó, tem um goleiro que tá começando a jogar com o Fernandão e tal. Aí o Fernandão me fala tudo. Aí no próximo jogo, Inter e São Paulo no Morumbi, eu falei, Fernandão, aproveita os dois capitães, né? Eu aproveito e falo então que eu quero uma camisa dele. E pra pegar a camisa do Rogério naquela época era muito difícil, porque ele fazia a camisa dele. Não era difícil. Era E zero eu um, lembro né? que eu passei o jogo todo olhando assim pra ele, assim, que o Fernando tinha falado na hora. E eu fiquei olhando assim na hora de fazer o sorteio, né, ali da moeda, eu fiquei olhando pro Rogério, aí quando o Rogério passou ali, eu já tava aqui já. opa! Aí eu lembro que quando eu tava acabando o jogo já, eu já tava sem camisa, a minha camisa já tava aqui debaixo do braço, só esperando acabar o jogo. E aí quando acabou o jogo, saio correndo lá, e aí é o mundo, que naquela época os repórteres entravam no campo pra fazer entrevista e tal. Isso. E o mundo em redor do Rogério e tal, aí ele para a entrevista pra me dar a camisa, era um moletom que ele fez pro inverno, com um RC grande e tal. Cara, eu botei, eu não deixei nem o meu roupeiro lavar. Nem o meu roupeiro lavar. Lavei em casa para não ter perigo de perder. No ano seguinte, então, em 2006, eu jogo um jogo Inter e São Paulo, primeiro colocado São Paulo, segundo Inter, tanto que ficou no final do campeonato, Isso. ficou assim. No Beira-Rio, 55 mil pessoas, lotado, reestreia do Ricardo Oliveira, o timaço do São Paulo. Poxa. Aí no intervalo, a gente teve que trocar de lado para começar o jogo. O Rogério tinha uma camisa amarela da Reebok com marca d'água e tal. Na passada, eu tenho até uma foto em casa, a gente fazendo o mesmo gesto. Eu falei assim: na saída tu sabe que essa camisa é minha. Não, tranquilo. E aí a gente troca de lado, acaba o jogo, eu vou pro. A gente ganha de 3-1 esse jogo. Eu vou pro doping, tá o Lugano lá, daí o Lugano começa a zoar comigo, passa o Rogério e o Muricy já no São Paulo. O Rogério tira a camisa, então eu tinha duas camisas do Rogério antes de ser treinado por ele. E aí quando vem o Rogério, cara, eu lembro que o Rogério chegou em Fortaleza no dia. Ele foi apresentado dia 15 de novembro. Ele deve ter chegado no dia 13 ou dia 14. No dia 14 de novembro eu vou lá no hotel do Beach Park, o Marcelo Paz me apresenta, tal, eu vou lá bater um papo com ele. Aí o primeiro contato que eu tenho com ele e tudo. E eu lembro que foi assim, era de todo mundo, era muito motivador e entusiasmante poder ser treinado pelo Rogério Ceni e tal, no começo. E aí foi todo mundo muito feliz, a metodologia de treino dele era inovadora pra gente naquele negócio. Então todo mundo era muito motivado. Tanto é que no primeiro jogo o Gustavo faz 4 gols, a gente ganha de 6, se eu não me engano, e ele já começa a arrebentar. A gente botou 3, 4 jogos de goleada, assim, então era muito entusiasmante jogar. E aí foi, então, assim, a primeira impressão foi muito bacana, ainda mais sendo o Rogério, assim, de maneira de jogar, de bater na bola, de conversas até sobre jogos antigos e tudo. Então era muito bacana e muito legal, assim, e eu vejo que o Fortaleza precisava do Rogério e o Rogério precisava do Fortaleza também, por ele como treinador, né? E isso foi um casamento muito bom para os dois, Isso.